Amados e amadas, a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato. Vamos trazer um panorama bíblico do capítulo 14 de 2 Reis ao capítulo 17. Você que está estudando as lições, nós pulamos do capítulo 10 para o 13 e do 13 ao 17. Então vamos trazer esse panorama do 14 ao 17. Qual a importância disso? A importância disso foi que, nesse intervalo, Deus usou um homem. Usou um homem para trazer de novo a paz para Israel, prosperidade, os recursos, os limites que lhes foram tomados. Olha a situação que Israel estava vivendo. Então nós vamos pontuar aqui o reino de Jeroboão II, até introduzir o rei Oséias. Como que ele chegou lá? Nós vamos pontuar aqui Jeroboão II, porque é muito importante esse rei. É um quadro que Israel vive da misericórdia, da bondade de Deus, assim, de uma maneira exuberante. Assim, não tem palavra para expressar. A misericórdia de Deus, ela foi derramada. Então, olha só, a situação que Israel estava vivendo. O importante pontuar também que nesse período de Jeroboão II, nos passaram 3 profetas, que eu vou pontuar aqui. Então é importante a gente voltar na história para poder, enfim, a gente chegar até Oséias, que foi o último rei que o povo foi levado para o cativeiro. Então vamos lá. Foi ele, Jeroboão II, que estabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor Deus de Israel falaram por intermédio do seu servo Jonas. Aí está o profeta Jonas lá no meio de Israel. Claro que depois a misericórdia de Deus também se estendeu a Nínive, que era a Assíria. Não é a Síria não, a Síria. O império que vem ascendendo. Império cruel. E Deus usa Jonas, fala a respeito desse camarada, Jeroboão II, que não é porque ele foi bonzinho, ele continuou nos pecados de Jeroboão I. Mas Deus resolveu parar e ter misericórdia do seu povo. Usar os profetas, dar a eles paz e estabilidade. Olha só o que estava acontecendo. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, e que não restava nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Olha a situação. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás, que ainda era a dinastia de Jeú. Você entendeu? Deus usou o profeta Amós, disse que ia estabelecer os termos de Israel, restabeleceu, trouxe de novo a prosperidade, os limites voltaram a pertencer a Israel, as cidades, os arrebaldes que foram roubados pela Síria e outros. Você viu no passado, quando o profeta Eliseu foi enterrado, até os medianitas já tinham voltado a saquear Israel. Então a situação era difícil. Aí Deus usa esse homem, Jeroboão II, para tentar fazer o povo voltar para ele. Aí quem está lá nesse contexto? Livro do profeta Oséias 1:1. Já falei Amós. Foi enviado até Nínive. A misericórdia de Deus se escondeu. Amós não, Jonas. A misericórdia de Deus se estendeu até os ninivitas, que eram os assírios. Nínive era a capital da Síria. O império tornou um império cruel. Me parece que na época deles começaram a fazer o uso do metal, a metalúrgica, a ciência. Então eles eram bem evoluídos em tecnologia e vieram arrasando os reinos. Depois, mas aqui eles estão tranquilos. Israel está num período de advertência. Ó, palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Está lá Oséias. Chamando o povo à responsabilidade, chamando o povo para um compromisso. Conheçamos o Senhor. E esse conhecer aqui é no sentido de intimidade, de relacionamento. Mas o povo não está nem aí. Qual outro profeta que está nesse contexto? Amós. Também chamando o povo à responsabilidade. Oséias, Deus chegou até a mandar ele casar com uma prostituta, lembra? Comparando a traição de Israel. Então Deus vai usar também Amós para chamá-los ao arrependimento. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás.
2 anos antes do terremoto. Então, tá entendendo por que eu estou voltando aqui? Porque é muito importante. É um ponto que, às vezes, a pessoa não entende, está numa lambança, está no pecado, e Deus está abençoando. Ele não está entendendo, eles não estão entendendo a misericórdia de Deus. O que Deus disse? Usou os profetas e disse aqui, ó. Fiz chover numa cidade, em outra não. Enviei as pragas do Egito. Mas eles não estão nem aí. Aplicando para os nossos dias, todos os sinais que evidenciam a volta de Jesus já estão acontecendo. E já está predito que o povo não vai estar nem aí. Porque está escrito, Jesus disse, estarão bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Nenhuma coisa extraordinária vai chamar atenção. Não, não vai ter. Aqui, ó, as pragas do Egito. O povo está sofrendo. Não estão nem aí. Então, são 3 profetas. Jonas, Oséias e Amós. Estão lá, profetizando para o povo. E eles não estão nem aí. Antes de Oséias, aí passou alguns reis antes de Oséias. E, amados, esse período de Oséias, de Jeroboão II, até Oséias, só Jeroboão II reinou 41 anos. Aí vem um rei, reina 1 mês, outro reina 6 meses, outro reina 10 anos e outro reinou 20 anos. Então passou-se um período de 73 anos e 7 meses. Período, Deus chamando o povo, volta para mim, se arrependam. E eles, nem aí. Não davam mínimo, continuavam com seus deuses. E os pecados, um dos mais terríveis, que foi denunciado pelo profeta Amós, luxúria. E hoje nós estamos vendo as mulheres matando, assassinando. O Satanás, ele sempre gostou do sacrifício de crianças. Vocês veem os deuses. Se colocava crianças dentro de um bezerro de metal e tinha tipo uma corneta para sair o som da criança agonizando. Era terrível. E matavam-se as crianças. Os demônios sempre gostaram do sacrifício de crianças. E hoje as mulheres estão matando as crianças por causa da luxúria. É um pecado que estava lá. Porque não dá para conciliar maternidade, ser mãe, com luxúria. Ou é uma coisa ou outra. As mulheres estão preferindo a luxúria. É uma coisa terrível. Quando tem filhos, agem pior do que os animais. Porque os animais não largam seus filhotes por nada. Eu crio galinha já há alguns anos. Eu nunca vi a galinha abandonar os seus pintinhos. Nem 1 minuto, nem 1 segundo. Eu nunca vi uma cadela abandonar os seus cachorrinhos. Eu nunca vi um animal abandonar, um passarinho abandonar os seus filhotinhos. Mas as mulheres, por causa da luxúria, estão terciarizando a criação dos filhos. Saindo. Quando a mãe sai, fica um vácuo de falta de compromisso, de responsabilidade. E a mentira é o que domina elas. Vou sair para comprar, para dar uma vida melhor para o meu filho e tal. Mentira de Satanás. Você vai sair para manter um padrão de luxúria. Não é nada para dar vida melhor para filho nenhum. É luxúria. Essa foi uma das denúncias do profeta que estava lá profetizando. Cuidado com a luxúria. A mulher trabalhava nessa época, que a mulher já trabalhava. A gente não está condenando isso. Mas nada pode substituir a figura materna, mãe. Mãe não pode abandonar os filhos em hipótese alguma. Se tiver faltando alguma coisa, é só clamar. Lembra da mulher que a Agar, Sara mandou ela embora? E o Senhor foi lá. Foi lá suprir ela. Então, Deus não desampara. O problema é a busca por satisfação. Satisfação é felicidade. O sinônimo de felicidade é satisfação. As pessoas querem se satisfazer nos prazeres. Luxúria é o excesso. Luxúria é o excesso. E é onde Satanás enganou o primeiro casal. Tereis vossos olhos abertos e sereis como Deus.
O ter e o ser. Temos que ser igual ao apóstolo Paulo. Eu sei ter muito e sei ter pouco. E no muito ou no pouco está escrito, em tudo dai graça. Cuidado com o espírito de luxúria. Se nós tivermos a hombridade de clamar a poder no sangue de Jesus, quando ele tentar nos possuir, nós seremos livres. Porque Salomão, que deu lugar ao espírito de luxúria, em Eclesiastes, já no capítulo 2, no início, ele diz, os prazeres e as riquezas não dão felicidade. O sinônimo, não satisfazem, não dão alegria, a não ser passageira. Uma satisfação momentânea. A Bíblia diz, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. Quem ama a abundância nunca se satisfará da sua renda. Vai querer estar sempre ganhando mais, mais e mais. E é o que estava acontecendo aqui. E Deus começa a bater de cima. Vamos, antes da gente chegar lá, o que estava acontecendo em Israel por causa da luxúria, nós vamos ver o rei que antecedeu Oséias e como que Oséias chegou no trono. Vamos lá? Nos dias de Peca, que foi o rei que antecedeu Oséias, rei de Israel veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Aijon, Abel Bet-Maacá, Joanô, Quedes, Azó, Gileade, a Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou cativos os habitantes para a Síria. Então é importante, porque na época de Oséias, Israel vai ser levado cativo, mas já tinha sido levado aqui uma leva. Aí esse rei Peca está lá na cidade, a capital Samaria fortificada. Em algumas exposições passadas já falamos sobre isso. Tanto é que o rei da Síria teve que sitiar, cercar em volta, para poder conseguir tomar uma torre forte edificada, impenetrável, assim. Eles tiveram que cercar, esperar a fome vir, para poder o povo se render, que foi o que aconteceu. Como Oséias entra em cena, então? E Oséias, filho de Elá, eu estou em 2 Reis 15, 29 e 30. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca. Aí já tinha sido levado uma raça para o cativeiro nos arrebaldes. E Oséias faz essa conspiração contra Peca, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar. Então Oséias é um usurpador de trono. Ele roubou o trono. A Bíblia não traz detalhes sobre Oséias. Oséias começa a reinar. Agora, onde está aquela Síria? Síria, a gente está falando no texto em si, contra Oséias, a Síria. Mas nesse reino aqui de Peca, olha só o que aconteceu, que audácia. Como que eles caíram moralmente, espiritualmente, esqueceram de Deus, abandonaram Deus. Os sacerdotes não eram da linhagem de Arão. Nós vamos chegar lá. Que situação ridícula que eles estavam vivendo, que decadência. A ponto deles, esse rei Peca, se juntar com a Síria e ir guerrear contra Acais, que era o rei lá do Reino do Sul, que estava reinando no Reino do Sul. Que audácia. Se juntou com a Síria. Não é a Síria, não. Síria. E tinha sua capital, Damasco. E foram lá tentar, numa parceria com o inimigo, que havia oprimido tanto tempo, agora eles fizeram uma parceria para conquistar o reino do irmão. Que troço isso. Isso está registrado em 2 Reis 16, de 5 a 8. Coisa terrível, pensou? Tomar o reino, invadir Jerusalém, junto com o inimigo. Se aliou ao inimigo para matar os seus irmãos. Que ponto que Israel chegou. Que decadência. Olha só, então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramarias, rei de Israel, contra Jerusalém para fazer-lhe guerra. E cercaram a Acais. Porém não puderam vencer. Por que eles não puderam vencer? Porque Acais mandou mensagem lá para o rei da Assíria, dizendo, eu sou teu servo. Aí fez um presentão. Aqui, ó. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Alat, a Síria, lançando fora dela os judeus, e os sírios vieram a Alat e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Ainda conquistaram lá uma cidade. Então Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo, eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei
da Síria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. Aí, e tomou Acais prata e ouro que se achou na casa do Senhor e no tesouro da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. Então ele veio, já era uma nação poderosa, potentosa, veio, tirou Israel dali, tirou a Síria dali, tirou Síria dali, matou o rei da Síria e fez uma lenha, defendeu Acais. Aí depois segue a história de Acais, que é lá do Reino do Sul, fazendo suas lambanças. Mas nosso foco é o Reino do Norte, é praticamente a extinção do Reino do Norte. Então a situação difícil que eles estavam vivendo. Agora, o que está acontecendo no Reino do Norte? Que eu preciso contextualizar. O que está acontecendo no Reino do Norte, que a partir de Oséias eles vão ser levados para o cativeiro. Então, perderam a identidade, eles se misturaram e agora estão sendo misturados. Mas vamos ver aqui. Eu separei alguns textos do que estava acontecendo e o foco, o negócio vinha de cima, vinha da classe sacerdotal. Aqueles que eram para ser o exemplo. O primeiro texto é esse aqui, ó. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque ninguém se interessava em passar a aplicar as leis. Eu acho que no Reino do Norte nem tinha cópia da lei. Lá na época dos reis lá de Israel estava perdido. Lembra que na época de Josias foi achado lá, já estava perdido lá no Reino do Sul, que tinha lá os sacerdotes do Senhor, o tabernáculo. A situação já estava feia. Então aqui os sacerdotes eram os do bezerro, erguido pelas suas posses, pelos seus bel prazer daqueles que os escolhiam, assim na classe social. E era desse jeito. A linhagem sacerdotal aqui, que era a descendência de Arão, não tinha aqui. Então olha só o que os sacerdotes faziam: não instruíam o povo, não passavam a lei para o povo. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sacerdote. Situação dos sacerdotes. E não para por aí não. Oséias 6, 9 e 10. Eu vou resumir aqui, ó a situação dos sacerdotes. Assim fazes também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Olha a situação. Aí vou resumir outro versículo aqui. Vende por prata o justo. Isso é um sacerdote. Por um par de sandália o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados. Pisam na cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra. Negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem uma mesma mulher, assim profanam o meu santo nome. Essa é a situação que Israel está vivendo nesse contexto, antes de ir para o cativeiro. Antes de chegar a Oséias, o último rei de Israel. Então Deus resolve parar no tempo, exercer sua misericórdia, usar os profetas. Mas mesmo assim, continuaram. Deus usa o pobre para nos provar, para me provar, para te provar. Me usa como pobre para te provar, para provar a nossa justiça. E eles oprimiam os pobres. E Deus disse assim, usando um dos profetas, não lembro se é Oséias ou Amós: eu queria que vocês plantassem justiça para colher amor. Fazer justiça aos oprimidos. Quando Deus usa esse rei, Jeroboão II, estabilidade, ao invés deles se arrependerem, se converterem, aí que eles pecam mesmo. Aí que eles caem na gandaia. Caem na gandaia. Então até pontuei aqui os pecados
vender os pobres como escravos. Pensou? Explorar os pobres. Envolver-se em pecados sexuais perversos. Luxúria. Luxúria é excesso. Mesmo que vaidade. A gente pode se comparar a vaidade. Luxúria. Receber garantias ilegais por empréstimo. Eu te empresto R$100, mas penhora a tua casa. Tem que penhorar uma coisa no valor de R$100. Mas eles queriam a casa do pobre. Instigavam o povo a pecar, para o povo levar lá sacrifícios. E eles venderem, darem para os seus parentes, viverem na regalia. Essas coisas estão acontecendo hoje. Pessoas pregam o evangelho, colocam a pessoa no caminho, mas não ensinam o caminho, só para extorquir, tirar. A pessoa fica como tonto. Não conhece Deus, não conhece as leis, não conhece doutrina. Aí o juízo vem. O juízo vem com força. A idolatria, substituição. Substituição. Eu tenho denunciado os bezerros de ouro de hoje. Cada bezerrão. Que estão subindo nos palcos. Estão sendo o centro da adoração. Para as pessoas que estão como cegos, não são ensinadas a palavra de Deus. A verdade não tem que ter na igreja nenhuma atração. Nenhuma. Nenhuma. Ninguém vestido de púrpura. Mas hoje em dia a gente tem uns bezerrão de ouro. Os bezerronas. Vestido de aquelas vestes sedutoras. Lançando modas, sendo usadas por Satanás para lançarem modas imundanas. Aí vem a aplicação. O povo que se misturou, agora vão ser misturados. Vão ser misturados. Se misturaram e agora vão ser misturados. Até que nós tivemos na época de Jesus, não sei se tem até hoje, os samaritanos. Foram os povos que o rei da Síria levou, colocou em Samaria para habitar, para morar. E passou a ser os samaritanos. Escravos. Perderam a liberdade. Vocês querem mistura? Então tá. Vou misturar vocês. Deus vem falando, amados, usou Moisés, usou Josué, e vários outros profetas, e por final esses, não vou falar esses três, mas esses três que eu citei aqui, Jonas, Oséias e Amós, eles foram essenciais para chamar o povo para retornar para Deus. Mas eles não estão nem aí. Então Oséias começa a reinar e o povo vai para o cativeiro da Síria. São levados, trazidos outros povos, faz aquela mistura. Ali nasce os samaritanos. Eu queria pontuar aqui, como eu pontuei na lição, mas aqui eu estou fazendo um panorama do capítulo 14 ao 17, que nem todos foram levados para o cativeiro. É bom a gente entender isso. Eles ainda tiveram mais uma oportunidade. Vamos ver aqui, na lição de hoje. Ezequias, agora o reino do norte, foi levado para o cativeiro, e o reino do sul está na ascensão de Ezequias. Ezequias está em ascensão, temendo a Deus, se desviando do mal. E ele vai celebrar a Páscoa, fazer as coisas do jeito certo. Lá estão os sacerdotes do Senhor, ele está organizando tudo. E o reino do norte, o reino do sul, do norte já tinha sido levado para o cativeiro. Se não me falha a memória, no 6º ano de Ezequias, que ele começou a reinar no 4º ano de Oséias, 3º ou 4º, não lembro exatamente. E agora o povo, a gente, em 2 Crônicas 30, vai nos dar essa dimensão que não foram todos levados. Como dá a impressão, quando a Bíblia diz, transportou Israel. Não foram todos. Então, 2 Crônica 30, olha só. Pois se voltar, aí Ezequias mandou carta para Israel, para que eles voltassem para Deus e fossem lá celebrar a Páscoa. Na carta estava escrito assim, ó: pois se voltares para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os levaram cativo e tornarão para a sua terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e compassivo e não desviará de vós o seu rosto se voltares para ele. Ainda tem uma chance. Os correios, pois, foram passando nas cidades
pela terra de Efraim, Manassés, Zebulon. Porém, riam-se, zombavam deles. É mole. Eles já estão lá misturados com os povos, gente estranha, talvez falasse até outra língua. Estão tendo uma oportunidade, eles riem, debocham. Esse é eu. É você. Somos nós. Esse é o nosso quadro. Essa é a nossa história. É. Todavia, alguns de Assé, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. Esse se humilhar aqui, então, mostra que o que impediu deles irem a Jerusalém se chama orgulho. Orgulho. Mas não foi pouca gente, não, porque aqui no versículo 18, 2 Crônica 30, 18, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar, Zebulon, muitos, uma multidão, não se tinham purificados, contudo comeram a Páscoa, ainda que não segundo o que está escrito, pois Ezequias tinha orado por eles, dizendo, ó Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que comeu a Páscoa indignamente, sem devido preparo. E Deus perdoou mesmo, Deus atendeu a oração de Ezequias. Então eles vão, não sei por qual motivo, eles não se prepararam para comer a Páscoa. Eles não se tinham purificado. E a purificação era abstinência de relação sexual. Enfim, se a gente voltar na história, a gente vai ver qual era a purificação. Então tá lá. Muita gente ainda ficou em Israel. Eu não sei se houve outras levas. Eu acredito que não. Porque depois, na época de Jesus, já surge os samaritanos. Lembra? Samaria, capital de Israel. Aí deu-se o nome, os samaritanos. Então o povo que desobedeceu a Deus, se misturou, foram misturados. Agora a aplicação para a igreja. O rei da Síria hoje é Satanás. As igrejas, muitas delas, que os sacerdotes, líderes, que foram levantados segundo as concupiscências dos homens, segundo interesses particulares, pessoais, não foi segundo o Espírito Santo de Deus. Esses sacerdotes, eles agem assim, como esses daqui, que eu citei. Então o rei da Síria trouxe para dentro dessas igrejas, que eu estou simbolizando Satanás, o rei da Síria, espíritos enganadores. Aí nós estamos vendo as pessoas girando dentro das igrejas, pulando, rodopiando, caindo, passando paletó. Espíritos enganadores. Estão lá para distrair as pessoas, para que o Espírito Santo não os chame à responsabilidade. Porque a missão do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas essas pessoas, elas são distraídas, atraídas, seduzidas por pessoas que estão vestidas de púrpura. São vestes sensuais, tanto homens como mulheres. Mensagens persuasivas, eles sabem chamar atenção. Leis, moral. Pastores foram substituídos por animadores de programas, por Satanás. Estão aí. Espíritos enganadores. 2 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo já nos advertia que o Satanás, ele se disfarça como anjo de luz. O Espírito Santo não é animador de programa. Ele vai cumprir a missão dele. Ele pode ser, como o apóstolo Paulo diz, extinguido, apagado. Como que é esse processo? Apagaram lá de Israel o Espírito Santo quando eles trocaram a linhagem sacerdotal. Hoje estão trocando a palavra de Deus. Já não se confronta mais o pecado. A moralidade é superficial. A gente consegue. Até todas as religiões têm lei moral. E tem gente que fica satisfeito com isso. Desde que não confronta o meu pecado, eu estou bem. Tá nada. Tá nada.
A avaliação que nós temos que fazer, se nós formos convencidos pela santidade e justiça. A santidade é a principal, que engloba tudo isso. Santo quer dizer separado. Faz a avaliação se você está separado do mundo ou se está misturado. O Espírito Santo não te convenceu o que é santo e o que é profano? O erro não está nele. Às vezes você extinguiu, apagou, não deu crédito, não deu ouvido. Mas, diante de toda essa bagunça, espíritos enganadores, cai, brabra, oba, pessoas sendo possuídas dentro dos templos, entidades malignas, rodando, coisas que acontecem lá na outras religiões, e os espíritos já estão misturados dentro da igreja. É o homem do pecado. O negócio está feio. E eu estou denunciando. E nós temos que olhar para nós, porque essa história desse povo que foi para o cativeiro é a nossa história. Essa mistura de que a gente não se ouve mais falar aí fora de santidade, de doutrinas, a não ser o que estão seguindo, doutrinas de demônios. Uma igreja que não muda, que não se converte. Quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, não vos amoldeis ao mundo, ou seja, não fique igual. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador tem que representar o seu país. Nós somos representantes legais dos céus. Então, é santidade, é justiça. Como que eu vou representar o céu misturando com o mundo? Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. O sal não recebe sabor. Ele dá sabor. Ele não se mistura. Mas talvez tenha alguém me assistindo. Então se pergunta, acabou então? Acabou? Não, não acabou. O inimigo, o rei da Síria, está fazendo a bagunça dele, misturou. Mas Deus está restaurando a sua igreja em toda a sua plenitude. E cabe a você orar. Deus vai te mostrar aonde está a santidade. Ele vai te mostrar. Se você se arrepender e se converter disso tudo. Se você é um sacerdote que vive nessas práticas que foram citadas, essas práticas que trazem os espíritos malignos, enganadores, para dentro das igrejas, ora, se arrepende, se converte. Então, amados, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Por isso que eu quis contextualizar, fazer esse panorama bíblico de Jeroboão 2 até Oséias, do capítulo 14 ao 17. Capítulo 14 ao 17. Ainda, Ezequias está reinando. Ainda tem uma oportunidade para você de participar da verdadeira Páscoa, a verdadeira ceia do Senhor, um pão asmo, um lava-pés. Ainda tem oportunidade. Ezequias está reinando no Reino do Sul. Na verdade, depois também o Reino do Sul vai ser levado para o cativeiro. Mas a história da igreja vai ser diferente. A igreja, o caminho é estreito, a porta é apertada, são poucos os que entram. E por isso, ela vai fazer a diferença nessa terra. Ela vai aparecer. E quando ela aparecer, ela vai ser confrontada por esse falso evangelho que está aí. Vai ser perseguida, como está em Apocalipse, o dragão e a mulher. Então o Senhor vai tirar a igreja dessa terra. Glória a Deus.
nós vamos estar com o Senhor. Mas, cuidado, essa é a nossa história. Tem muita gente indo para o cativeiro, individualmente. Cativeiro da cachaça, da maconha, da cocaína, da prostituição. Por causa desses pecados. Idolatria, que é a substituição. Os cultos Deus foi substituído dos cultos. O evangelho aí fora é homem-cêntrico, o homem está no centro. Enfim, por causa desses pecados, vamos vigiar e orar para não entrar em tentação. Deus abençoe, aquele abraço. Esse foi um panorama bíblico do capítulo 14 ao 17, de 2 Reis, com o pastor Stanek, pregador do mato. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu joinha e nos seguir aí nas redes sociais, porque nós estamos confrontando o pecado com a verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor.